quero começar a edição de hoje falando de uma lei que foi sancionada recentemente, que é a Lei da Violência Vicária. Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio Ericarla Queiroz, advogada. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Lu. É sempre um prazer retornar, né? E, assim, falar de violência vicária, falar de vicaricídio, né? Um tema tão recente, tão necessário, porque, querendo ou não, é aquela questão da maior vulnerabilidade da mulher. É a utilização de um afeto de pessoas que essa mulher ama como forma de destruição contra ela mesma. Já que você já tocou no assunto, então explica pra gente o que é a violência vicária. É a mesma coisa que o vicaricídio? Não, são modalidades diferentes de violência. A violência vicária, ela é uma forma de violência psicológica, mas ela não é uma forma de violência psicológica diretamente contra a vítima, no caso, contra a mulher. Ela é uma forma de violência direcionada. É uma violência que utiliza do afeto, utiliza os filhos, utiliza os pais, utiliza alguém que essa mulher tenha afeto, que essa mulher tenha algum tipo de vínculo para afetá-la diretamente. É aquela famosa questão de dizer, se você me largar, eu vou sumir com as crianças. Se você me largar, eu vou matar os seus pais. Se você me largar, eu vou utilizar, você vai perder a guarda da criança. Então, esse agressor, ele está sempre utilizando de algo que essa mulher tem um vínculo afetivo maior, seja, né, de um ascendente, seja de um descendente, para poder trazer um dano psicológico, para poder trazer uma dor. É uma forma de manipulação, de controle por parte desse agressor, utilizando de uma terceira pessoa para com a vítima. O vicaricídio, ele já é a ponta do iceberg. Ele ali já é o estopim, eu digo assim, porque o vicaricídio, na verdade, ele foi introduzido agora, dia 10 de abril, pela Lei 15.384, que ele é uma modalidade qualificada do homicídio. O vicaricídio é o ato de matar esse ascendente, esse descendente, né, esse filho, esse pai, essa mãe, para de fato atingir essa mulher. Então, o agressor, ele mata o filho para trazer um sofrimento eterno para essa mulher. Ele causa um dano de lesão a um familiar para trazer um dano efetivo, um sofrimento psicológico constante para essa mulher. E aí o vicaricídio, ele também foi introduzido agora, também juntamente com essa lei, que foi agora do mês de abril, como uma resposta, né? Nós tivemos um caso recente, que foi um caso onde um pai, ele matou os 2 filhos e após ele se suicidou. Então essa lei, ela veio meio para trazer como uma forma de resposta. O que antes não era visto dessa forma, hoje trouxe com a punição maior. O crime de vicaricídio, ele está muito equiparado ao crime de feminicídio na questão da pena, então também é uma das maiores penas previstas no Código Penal. Hoje chega de 20 a 40 anos. É um crime hediondo, então não é um crime que cabe fiança, que não cabe algumas benesses dentro da execução penal para que esse agressor, esse réu, né, venha a ter, e já inicia num regime muito mais gravoso, num regime já fechado, e até mesmo para poder fazer uma mudança de regime de pena devido ao cometimento do crime, é tudo muito mais agravado. É uma lei muito recente. Antes de ela entrar em vigor, como que eram tratados esses casos? Era tratado como se fossem conflitos familiares. Era aquela questão, o pai falou que ia fazer isso com a criança em relação à mãe, é só um conflito familiar, eles vão resolver quando forem discutir uma guarda, vamos resolver no cível, vamos verificar se realmente é uma alienação parental ou não. Então, eram crimes muito menos gravosos. Eu te ameacei. O crime de ameaça, ele é um crime tipificado no Código Penal com uma pena muito baixa. Então, eram crimes que, por vezes, não tinham relevância, não eram crimes atrelados ao gênero, porque não se entendia de que o fato dele dizer que usar um filho, que usar uma mãe, estava lesionando diretamente essa mulher. Então, por vezes, era algo que passava despercebido, não havia punição nenhuma, não havia uma proteção efetiva e acabava que essa mulher estava inserida dentro de uma violência estrutural que, por não conseguir comprovar, acabava não tendo nenhum tipo de responsabilidade para o agressor. Você trouxe um ponto importante, comprovação. Como é que vai funcionar isso na prática? Existem várias formas de comprovar a questão da violência vicária, né? Mensagens, por vezes, trocadas com qualquer tipo de ameaça. O juiz, dentro do processo, pode ter equipes multidisciplinares com assistente social, psicólogo, que vão ter uma expertise maior na hora de ouvir essa criança ou, né, de identificar se realmente está havendo ali, usando essa criança como uma arma de estruturação para esse meio de violência, porque, querendo ou não, não é uma violência apenas contra a mulher. Acaba que essa criança, porque eu falo criança porque na maioria das vezes a criança é
é o principal meio de arma utilizado como ato de violência, né? Essa criança, ela também está inserida dentro desse sistema de violência. Então, existem equipes que conseguem identificar se aquela fala, se aquelas atitudes podem estar configuradas mesmo como uma alienação, como uma violência, como estruturação mesmo da questão da violência psicológica, tanto para a criança quanto para a mulher. Assim como na Maria da Penha, que o agressor precisa ter uma distância, né, daquela pessoa agredida, nesses casos ele também tem que manter essa distância. Vamos colocar aqui como exemplo os filhos? Sim, inclusive, um dos principais pontos trazidos da violência vicária é porque ela foi trazida dentro da Lei Maria da Penha. Então, ela foi inserida como uma forma de violência dentro da Lei Maria da Penha. Então, pode ser atribuída medida protetiva não só para a mulher, né, que está sendo ameaçada, que está sendo coagida, mas também para a criança. Inclusive, esse genitor, se estiver utilizando dessa criança e ficar demonstrado qualquer tipo de risco, o juiz pode suspender a visitação, pode fazer uma destituição do poder familiar como uma forma emergencial, porque aqui não vai assegurar apenas a questão do gênero feminino, apenas o direito da mulher, mas também vai assegurar o melhor interesse da criança. Vai assegurar uma medida de proteção, de prevenção. Antes que de fato ocorra o que esse agressor está dizendo que vai fazer, nós vamos resguardar a criança, nós vamos proteger essa criança, nós vamos proteger essas pessoas que estão atreladas a essa vítima. Essa medida já está em vigor, certo? Já está em vigor. Qual a orientação que você deixa para essas pessoas que estão passando por isso, né? Porque como é muito recente, Sim. geralmente elas não sabem nem por onde começar. Sempre verificar comportamento. O principal padrão que vincula a violência é o comportamento. No primeiro comportamento de abuso, no primeiro comportamento de excesso, no primeiro comportamento de controle, de ameaça, que essa vítima sentir que ela não consegue sair daquele ambiente porque esse agressor está utilizando desse tipo de ameaça de, né, vou tirar essa criança de você, vou tomar a guarda, qualquer tipo de fala nesse sentido, ou qualquer tipo de atitude que demonstre isso, procure uma delegacia de polícia, né? Procure a DEAN, que é uma delegacia especializada, é um crime que está inserido dentro da violência doméstica familiar. Essa mulher ela vai ser acolhida, vai ser registrada a ocorrência, faça o pedido de medidas protetivas de urgência. E assim, hoje nós temos a facilidade, você não precisa sair de casa para buscar ajuda. Com seu celular na mão, você consegue registrar um boletim pela delegacia virtual. Hoje o Tribunal de Justiça da Bahia já disponibiliza também o aplicativo Zela, que a mulher ela consegue fazer o pedido também de medidas protetivas. Então, no primeiro sinal de alerta, alerte-se e busque ajuda. Queria muito agradecer a sua participação. Eu Muito que obrigada. agradeço.